bom dia a todos. Hoje a gente tem o prazer de ter conosco a professora Priscila Gonzalez, e de antemão já quero agradecer, eu em nome do grupo, a disponibilidade de Priscila, porque eu sei que nós estamos com tanta dificuldade de administrar tantas coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu agradeço muito a atenção e a disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do que Priscila faz e vem fazendo ao longo desses anos. Então, Priscila é pesquisadora da Cátedra Unesco em Educação à Distância na Universidade de Brasília, é diretora fundadora do Instituto Educa Digital e professora da pós-graduação em Formação Integral de Educadores no Instituto Singularidades. É mestre em Educação, Família e Tecnologia pela Universidade Pontifícia de Salamanca, lá na Espanha, e tem pós-graduação também em Gestão de Processos Comunicacionais pela ECA, aqui na USP, ou lá na USP, com ênfase na interação, comunicação e educação, né, que é comunicação. Atua como pesquisador e coordenador de projetos em instituições educacionais e organizacionais do terceiro setor desde 2000, com vasta experiência em formação continuada docente, concepção, planejamento e gestão de programas, projetos e eventos educacionais. Gerenciamento de equipes também, relações com órgãos públicos e não governamentais, idealização e produção de materiais educativos, institucionais e multididáticos. Priscila também faz parte do grupo, que você já conhece, que eu já falei para vocês, de Educação Vigiada. Eu compartilhei com eles, Priscila, o texto que você escreveu sobre inteligência artificial e infância. Isso, lá no programa setorial. Exato. Então, assim, Priscila tem bastante interação e experiência nas questões que nos tensionam, né? Porque esse grupo ele tem essa preocupação de estar o tempo todo discutindo essas relações da cultura digital e os cenários de aprendizagem escolar e também não escolar. Então, por isso que eu queria muito assim, que você viesse, porque eu tenho certeza que esse diálogo, a contribuição e toda a sua experiência vai consolidar bastante as nossas discussões e fortalecer o que a gente já vem fazendo. Então, eu agradeço e passo a palavra para você. Obrigada, Aline, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Eu preparei uma apresentação breve para contextualizar todas essas questões e depois a gente pode conversar e refletir um pouco do que eu trouxe. Eu acho que algumas coisas comum para a maioria de vocês já estão familiarizados com esse tema, ainda mais que vocês estão aqui no grupo de estudos e estão o tempo todo debatendo essas questões, mas talvez algumas outras ainda a gente possa explorar aí depois dessa apresentação. Vocês estão vendo essa capinha aí, né? Tá. Estamos. Como a Aline apresentou, faz 10 anos que eu toco, né, o Educa Digital. O Educa Digital foi fundado em 2010 para trabalhar com essa perspectiva da educação aberta na cultura digital, né? Trouxe aqui a nossa conversa sobre hoje. Um pouco sobre mim, a Aline já falou, mas como eu estava dizendo para você, essa perspectiva da educação aberta na cultura digital, nos últimos 3 anos, 4 já, desde 2017, quando a gente criou a iniciativa Educação Aberta, então o Educa Digital como organização da sociedade civil, em parceria com a Cátedra Unesco de Educação Aberta, que ficava na Unicamp, agora está na UNB, e o nome Educação à Distância, porque já tinha essa cátedra lá, justo por conta do professor Theo Amiel, que saiu da Unicamp, foi para a UNB, então agora o processo é que essa cátedra seja Educação Aberta e à Distância, mas tem todos os protocolos aí, os procedimentos de mudança de nome da cátedra. Mas a iniciativa Educação Aberta, que a gente resolveu, depois de 10 anos trabalhando juntos, vamos juntar as nossas ações. Então, o Theo tinha mais esse repertório aí de pesquisa acadêmica, e nós fazíamos muito formação direta de professores, educadores e gestores públicos sobre como criar políticas de educação aberta, como entender a questão do direito autoral aplicada ao uso de recursos digitais, licenças, o compartilhamento, por que isso era importante como política pública. A gente fez muito advocacy em torno de um projeto de lei de recursos educacionais abertos, que depois eu posso contar para vocês também. Isso acabou gerando várias ações
na gestão pública do Ministério da Educação, isso, claro, antes desse governo atual. E por conta disso, desde 2018, quando a gente lançou esse livrinho aqui, acho que eu estou com ele aqui, que é o Guia de Como Implementar uma Política de Educação Aberta, a gente já começou a ampliar essa noção de educação aberta para a questão dos direitos digitais de uma forma mais evidente. Não que a gente não trabalhasse isso antes, porque o acesso à informação como direito digital é um direito importante quando a gente trabalha com REA, com toda essa questão de compartilhar e possibilitar que mais pessoas tenham acesso aos materiais gastos, comprados com dinheiro público, mas essa ênfase dos direitos digitais ficou muito importante justamente por conta desse novo contexto da cultura digital. Então, eu queria começar aqui falando para vocês sobre inovação. Inovação é uma palavra que está, assim, sendo mais do que pronunciada em várias áreas do saber, mas em educação ela acaba sendo associada com tecnologia, quase sempre. Então, como se tudo que bastasse você ter algum tipo de dispositivo tecnológico, digital, isso seria uma inovação. Quando a gente sabe que inovação tá no processo, tá? A inovação acontece a partir de um processo que você trabalha, se aquilo está trazendo valor para as pessoas envolvidas, para os alunos, para os professores. E claro que a tecnologia é importante, porque o mundo a sociedade é imbuída dessa cultura digital, mas a gente não pode atribuir inovação com a tecnologia, mas a gente tem esse deslumbramento aí. Alguns de vocês devem se lembrar que a educação com tecnologia digital no Brasil, ela tem um marco na década de 80, já não tivesse alguns estudos ocorrendo, principalmente na área acadêmica, ou mesmo de testes de política pública, mas na década de 80 foi criado o projeto Educom, que envolveu algumas universidades do Brasil para fazer uma pesquisa aplicada. Tanto que na Unicamp e na Federal do Rio Grande do Sul foram as que usaram a abordagem da linguagem logo, inclusive com o apoio do Papert, que veio para o Brasil, e teve todo um trabalho voltado para o protagonismo do estudante diante da máquina, do computador ali. Então, a gente teve essa origem de entender a máquina, a tecnologia, como algo de ampliação de repertório, e não com aquele deslumbramento que hoje a gente acaba vendo, especialmente agora com a IA, né, a inteligência artificial, que tem esse olhar. Quando a gente pensa, quem está trabalhando com educação ainda tem isso de que vai revolucionar, vai ter plataforma adaptativa, como se o foco da educação fosse só o ensino, né, a apreensão de conteúdo. E depois desse período aí inicial da educação com tecnologia, a gente acabou tendo uma cultura digital que eu chamo de uma fase otimista. Por que foi uma fase otimista? Porque a gente tinha uma ideia da democratização da internet, que a internet possibilitaria. Então, todos não seriam só consumidores de informação, conhecimento e cultura, mas também produtores de informação, conhecimento e cultura. E, de fato, a gente teve muita coisa bacana, o nascimento dos hackerspaces, de vários lugares, inclusive uma aluna que é professora hoje na UFBA, que fez uma tese que foi premiada pela CAPES sobre a cultura hacker na educação. Aí ela mapeou os hackerspaces no Brasil, muito legal. Essa fase foi marcada também por muitas organizações da sociedade civil, criando um projeto chamado Meta Reciclagem, não sei se vocês se lembram, mas era aquilo de aproveitar as máquinas nos telecentros, e ensinar as pessoas a entenderem como que a máquina funciona, muito voltada ao hardware. Algo que hoje não faz muito sentido, porque o acesso à internet está cada vez mais pelo celular. A gente já vai ver esses números.
No Brasil, na política pública, a gente começou a ter esse foco na distribuição dos dispositivos, então, criação dos núcleos de tecnologia educacional, algumas iniciativas pilotos. A gente teve também também eu chamo do deslumbramento com as ferramentas, porque esse termo do Prensky, dos nativos digitais, era muito falado. Então, era como se só os estudantes, como nativos digitais, soubessem tudo de tecnologia, e os professores não. Esqueci o termo que falávamos dos professores, acho que era imigrantes digitais, e ficou muito isso como se a questão de trabalhar com tecnologias fosse algo geracional, e ainda a gente vê esse tipo de coisa acontecer, sendo falada. Quando eu vejo congressos de educação, eu vejo coisas hoje, ouço coisas hoje, falo, nossa, isso a gente falava ouvia dizer na década de 90, ainda se fala hoje. A educação à distância, que hoje está tão em evidência, mas como educação remota, mas sempre foi algo pouco considerado na sua potencialidade. Inclusive, a professora Edmeia, que é baiana, né, que está hoje lá na Federal Rural do Rio de Janeiro, vem pontuando essa questão da educação online, das múltiplas ambiências interativas que a gente deveria cultivar com essa possibilidade que o digital nos traz, mas infelizmente não é ainda o que a gente vê acontecer. Os problemas. Temos ainda muito problema de acesso, desigualdade desse acesso, desigualdade de conexão, temos ainda a questão de formação docente, justamente para fomentar essa educação online, financiamento da educação, que a gente sabe o caos que estamos vivendo, e essa visão instrumental da tecnologia que ainda persiste. Então, a tecnologia como uma ferramenta de ensino, uma ferramenta para possibilitar alguma melhoria na educação, quando, na verdade, a tecnologia é um campo vasto de saber que, na verdade, a gente precisaria integrar, né, os saberes da área de tecnologia com a área de humanidades, que acho que é o grande desafio que a gente tem para a gente poder compreender melhor como que essas mudanças do mundo digital vão chegar para nós. Aqui uma breve linha do tempo, um pouco disso que eu pontuei, né, essa fase muito otimista, ela veio com o nascimento da web, lá no final dos anos 80, esse é o Tim Berners-Lee, que você já deve conhecer bem a imagem dele, hoje em dia ele anda muito cabisbaixo com os rumos que a internet vem tomando, essa apropriação mercadológica da internet, porque quando a internet foi criada, a World Wide Web, né, ela foi colocada como um bem público. A gente consegue até hoje criar sites e usar o protocolo que ele criou sem pagar royalties, sem pagar patentes, porque ele foi justamente pontuado colocado para o mundo como um bem público. E nisso a gente teve a Web 2.0, que é essa fase otimista das redes sociais, então todo mundo poderia colocar a sua versão sobre as regiões, muitas organizações começaram a criar, organizações menos mais afastadas, na verdade, dos meios urbanos clássicos. A gente começou a ver muitas organizações ribeirinhas, das comunidades indígenas, criando seus próprios sites, se apropriando dessa internet que estava ali surgindo, justamente para se colocar no mundo, né? Para colocar a sua identidade. E esse pulo aí que a gente faz, que eu fiz aí nessa breve linha do tempo, e é a situação que a gente está hoje, né? O que é essa Big Data? O que é essa IA, que não é aquela IA da década de 50, quando ela foi criada, mas é uma IA hoje que cada vez mais potente, graças a essa enorme quantidade de dados disponíveis. O professor André Lemos, que também é aí da UFBA, ele fala da sigla PDPA, que nós estamos numa situação hoje de plataformização, então a nossa internet, nosso uso é por plataformas, dataficação, tudo é datas,
e performatividade dos algoritmos. Eu gosto dessa sigla porque ele resume exatamente esse momento da web, da internet que a gente está vivenciando. Esse gráfico, só para vocês terem uma ideia, foi feita uma pesquisa em 2011, é uma pesquisa da Cisco, que mostrou quando que já havia no mundo mais dispositivos conectados, né, a chamada internet das coisas, do que a quantidade de população no mundo. Em 2008, a gente teve essa superação do IoT, né, da internet das coisas, e a projeção, aqui eles fizeram uma projeção até 2020, né, que foi ano passado. Vejam que o estudo era de 2011. Agora, o real é bem maior, então a gente tinha um estudo que era quase 7, agora a gente tem 8 nesse site de estatísticas, justamente sobre os dispositivos conectados em bilhões. E olha a projeção gigantesca. E quando a gente fala desses dispositivos conectados, é tudo conectado. Então, a gente acessa um aplicativo pelo celular, que também está no computador, e a gente pode conectar com a televisão da nossa casa, e outras coisas que a gente ainda nem sabe o que vai ser, a projeção é só aumentar isso, e isso é tudo IA. Essas tecnologias, esses dispositivos de conexão, tudo baseado nessas técnicas da inteligência artificial. Mas é importante a gente lembrar, pegar a nossa estatística, assim, o que a gente tem no Brasil em relação a acesso e também acesso de crianças e adolescentes, que é o caso da nossa conversa hoje aqui. A gente tem uma população, 71% da população brasileira com acesso à internet, mas 47 milhões ainda sem acesso à internet. Então, é um número muito grande de pessoas sem acesso à internet. Quando a gente vai aqui para baixo, nos dados da TIC Educação, nós temos ainda 4,8 milhões de crianças e adolescentes em lares e domicílios sem acesso à internet. Então, eu peguei pinceladas dessas 3 pesquisas, que são algumas das pesquisas que o CGI faz, né, dentro do CETIC-BR, que pontua, ano a ano, os dados sobre internet nos domicílios, os dados de acesso de crianças e adolescentes à internet, e em educação, a quantidade de escolas que usam internet e que tipos de atividades as escolas fazem quando elas têm acesso à internet. E por mais que a gente tenha um crescimento expressivo aí, desde que as pesquisas começaram lá em 2005, ainda nós temos o acesso como uma barreira. O acesso como uma barreira no sentido de ter conectividade. A gente tem o acesso no sentido também de que uso as escolas estão fazendo dessa tecnologia. Quando tem disponível, é um uso ainda muito instrumental de trabalhar sem um olhar crítico para essa tecnologia e ainda pautado naquele cenário positivo demais da cultura digital que eu estava falando para vocês. Outro ponto fundamental aqui também desse novo contexto é o celular. O celular, não só crianças e adolescentes acessam pelo celular, mas também os brasileiros. O celular deixou de precisar daquela máquina, então por isso aquele movimento do meta-reciclagem, de arrumar os computadores. A difusão do celular mudou também o cenário de como que as pessoas acessam, e isso também faz toda a diferença, porque a maioria dos aplicativos dos celulares são baseados em IA, e aquela vigilância que a gente vai falar já já, o celular é o maior captador de dados que tem. Outra coisa importante é que 55% dos acessos móveis, né, o acesso pelo celular do país, são pré-pagos. São aqueles pacotes de dados, a franquia de dados, que quando acaba a franquia de dados,
e imagino que vocês já vivenciaram algo assim, o que as pessoas conseguem acessar? Só as redes sociais. Ou é o WhatsApp, ou é Facebook, que é a mesma coisa, na verdade a empresa é a mesma. Há um tipo de organização, um acordo das teles com essas empresas e as pessoas ficam reféns. Isso, inclusive, fere o marco civil, mas é algo que, infelizmente, acontece. E isso é uma das causas, inclusive, da proliferação das fake news, porque as pessoas recebem a mensagem, elas não conseguem clicar no link para acessar a notícia, ver de onde aquilo veio, e repassam a partir do título, porque o título concorda com o que ela acha e acaba passando. Então, isso é uma das causas também de estudo relacionados a essa disseminação das fake news que a gente está vendo. Então, o que é a IA? Só para a gente poder conversar um pouco da diferença entre o que a gente entendia antes do que era programação, né? A gente não programa exatamente a IA. A programação tradicional, a gente tem um controle dos códigos que você vai ensinar à máquina, e a máquina, o programa vai trazer para você como resultado, né, como output, exatamente aquilo que você planejou no código. Então, se deu algum erro, você vai no código, arruma o código, até por isso que a gente fala do software livre, a importância do código aberto, que você arruma o código e vai melhorando aquele programa. Na IA, isso não é bem assim, porque o que é mais importante para a IA são os dados. Então, a definição é um campo de estudo das ciências da computação, baseado em um modelo estatístico de probabilidade. Então, a IA é a matemática pura que utiliza o tratamento de dados para se tornar cada vez mais eficiente, sem a necessidade de intervenção humana. Por isso que tem um meio aí do funcionamento da IA que é opaco. Não tem como saber, porque tem uma técnica chamada Machine Learning, que é o aprendizado de máquina. Dentro dessa Machine Learning tem o Deep Learning, que trabalha com redes neurais, que é uma técnica mais nova, que começou em 2012 a ser disseminada entre as grandes empresas. Todos esses conglomerados de tecnologia usam isso, e ainda é muito novo para a gente, porque é algo que não é visível. O que os dados fazem, o que essas tecnologias fazem com os nossos dados, não fica muito visível para a gente. Por isso que é um novo contexto da cultura digital, né? O André Lemos, que eu já citei aí, e essa cultura do grátis, porque não existe o grátis. Se a gente não paga pelo que a gente está usando, a gente não paga em dinheiro, a gente paga em dados. Então, são os nossos dados que estão colaborando para que essas tecnologias fiquem cada vez melhor. Então, quanto mais dados, melhor o produto, mais usuários, mais dados. Por isso que tem esse nome aí de ser um círculo virtuoso para a tecnologia, porque isso revolucionou muito a tecnologia em si, a forma como os serviços de tecnologia estão sendo criados e ofertados para as pessoas, porque do ponto de vista das pessoas que não estão tendo um olhar crítico em relação a isso, que não estão estudando essas mudanças, é muito cômodo, tem um lado muito prático da vida. Nossa, que ótimo, eu estava procurando um aspirador de pó outro dia, agora começo a ver um monte de anúncio de aspirador de pó, que isso é o mais básico que a IA faz. Mas a grande revolução é a predição, ela conseguir te mostrar aquilo que você ainda nem sabe o que você vai querer ou está querendo, porque ela já consegue usar os dados que você compartilha, que são os chamados metadados. E em educação, o que a gente teve, né? Covid, esse cenário complicado que estamos vivendo até hoje, esse dado da Unicef aí de mais de 1,5 bilhão de crianças no mundo todo estiveram sem aulas presenciais e tudo mais que a gente está vivendo, esse drama todo. Até onde vamos com essa questão aí
do ensino remoto, com essa desigualdade de acesso que a gente tem. A gente teve o GAFAM, a gente tem o GAFAM. O GAFAM é essa anacrômico aí das 5 maiores empresas das Big Techs, as chamadas Big Techs, Google, Amazon, Facebook, Apple e Microsoft, que se juntar vira o GAFAM. Por conta dessa sigla, a gente está trabalhando e estudando o quanto que essas Big Techs estão sendo usadas na educação. A gente fez um levantamento com secretarias estaduais e municipais, o que elas fizeram nesse período de pandemia Covid, e assim, a imensa maioria aceitou os termos e condições do GAFAM, aí, principalmente Google e Microsoft. E agora, eu não sei se vocês viram, faz uns 3 dias já, a Google já começou a dizer que vai encerrar o plano totalmente gratuito para as universidades vão ter que dar um jeito. Só que esse dar um jeito uma vez que eu já aceitei, já coloquei na minha rede aquele sistema, o trabalho que eu vou ter de sair daquele sistema, ou é melhor eu acabar pagando? Então, esse grátis tem uma certa ingenuidade, ou um desconhecimento mesmo dos nossos gestores públicos que estão em secretaria, os que estão cuidando dessa parte de gestão de TI das universidades, com quem está cuidando da parte de gestão administrativa. De novo, essas áreas não se falam. Então, quem é do administrativo não entende os impactos de uma escolha de tecnologia, enfim. E é o que a gente está vendo hoje, esse domínio todo do GAFAM na nossa educação. Trouxe essa pesquisa da Mozilla, a Fundação Mozilla fez em 2016, se não me engano, que para 55% dos brasileiros, a internet é o Facebook. Esse é um dado tão alarmante, gente, só é comparável na Índia, que também é um país que usa muito redes sociais como o Brasil, que também tem essa percepção. A internet é o Facebook. E é isso, a internet virou as plataformas. Essa matéria também é uma matéria que saiu na The Economist, muito comentada, em 2017, fazendo uma analogia aí, que as Big Techs são o novo petróleo, mas no sentido de poder, porque a gente sabe que o petróleo é um elemento da natureza, mas não que as Big Techs também não estejam usando a energia, né? Gastando energia para poder produzir e manter aqueles grandes espaços de servidores que ficam sempre fora do Brasil. Então, para onde vão os nossos dados? Para os servidores dessas grandes Big Techs que estão fora do Brasil. Esse caráter físico da internet, a gente pouco fala sobre ele, e ainda mais nos projetos educacionais, a gente quase nunca fala sobre isso. Eu digo quase no sentido dos planos mesmo, de planos educativos, de entender esse olhar, ter esse olhar mais crítico para a tecnologia. Eu gosto muito desse gráfico também, acabei de usar num relatório que eu estou fazendo, que é um gráfico que fala da quantidade, os bilhões de usuários mensais das redes sociais, e eles colocaram a cor igual das mesmas empresas. Então, vejam lá, o Facebook, o azul escuro, que tem essa quantidade de bilhões, 2,4 bilhões de usuários mensais na rede. O YouTube vem em segundo lugar, que é outra empresa, mas que é dona também lá do TikTok, TikTok não é do YouTube, né? Não sei porque ele colocou TikTok, que é lá da China. Então, tem essas empresas que são americanas, que são 5, e tem mais umas 4 chinesas que estão dominando o mundo. O azul escuro, vocês veem que o WhatsApp, o Messenger, o Instagram, é tudo de uma empresa só. Então, uma grande empresa, ela detém praticamente os usuários da internet. Então, a gente está num oligopólio, né? Não um monopólio, mas um oligopólio da internet. É o que a gente vive hoje. Esse é o nosso contexto da cultura digital.
E a gente tem as ferramentas próprias para o Education, né? Tem o Google Education, Microsoft, Facebook, todas têm o seu foco na educação. Essa frase foi uma frase de uma entrevista, que está o link da entrevista no Estadão, que o chefe de educação do Google deu, falando que uma das vantagens de oferecer o serviço grátis para as escolas é fidelizar o usuário. Então, as nossas escolas, elas estão formando consumidores, estão formando usuários dessas empresas sem consciência. Eu falo isso porque o deslumbramento que eu percebo desses anos todos trabalhando com formação de professores, ele impede que venha essa análise crítica. Só quando a gente instiga isso, é que eles começam a entender, nossa, não é bem assim. E, ao mesmo tempo, as empresas fazem aquele monte de ações, certificações, para conquistar, fisgar os educadores nessa fidelização que não tem limite, né? Você vai, fideliza professor, ele fideliza outro, e aquele deslumbramento infinito por conta da empresa, do serviço de uma empresa, e não das possibilidades que a internet, que a tecnologia nos traz. Essa imagem também ficou muito emblemática para mim nesse período da Covid, que são as secretarias e educacionais de Estado, municipais, divulgando as suas formações. Então, as formações de professores estão sendo substituídas por treinamento no uso das ferramentas das Big Techs. Isso é uma coisa tão alarmante, a gente vai conversar um pouco, espero, nesse fórum que o CGI está fazendo essa semana, por que a gente está substituindo formação docente por treinamento em ferramenta? Onde que isso, desde quando isso começou? O que a gente faz para que esses educadores gestores possam entender que formação não é treinamento de ferramenta? A educação vigiada, Lin já citou, foi um projeto que começou, na verdade, antes da pandemia. Foi um projeto que a UNB, o Theo Amiel, junto com a UFPA, eles começaram a fazer esse levantamento. A primeira ideia era começar a entender o quanto que as Big Techs estavam sendo utilizadas nas universidades públicas. Mas era muito difícil de conseguir esses dados. Das universidades, sim, porque a gente tinha a lei de acesso à informação, dava para pedir informação, pedir dados, contratos, que não tem, né? É sempre o aceito dos termos. Mas, do lado das Big Techs, a gente não conseguia esse acesso. Por isso que a ideia foi criar esse script, que é um programinha aberto também, ele está com código aberto, para que ele pudesse entrar nos servidores de e-mail de todas as universidades públicas e identificar se aquele servidor de e-mail é próprio, da própria universidade, ou ele é Google ou ele é Microsoft, que são as duas grandes mesmo que estão. E a gente tem isso hoje. Mais de 70% das universidades públicas, redes estaduais de educação, a gente também foi para as redes estaduais de educação, e cidades com mais de 500 mil habitantes, que estão utilizando, onde que o e-mail da rede está hospedado, se é próprio ou se é externo das Big Techs. E agora, estamos também ampliando esse mapeamento para a América Latina. Em breve, a gente vai ter esses dados dos países da América Latina também, que têm o mesmo problema. Então, a gente pode falar aqui sobre a história do colonialismo digital, que é tudo muito opaco. Não fica evidente. Esses são os metadados, eu trago muito essa imagem do panorama setorial do NIC, porque ele permite que a gente mostre para os educadores o que são esses metadados. Dados não são só aquilo que você fornece, né? O nome, endereço, CPF, mas todos os rastros que você tem ao usar qualquer aplicativo, qualquer plataforma, você deixa.
localização, clique no mouse, curtidas, comentários que você faz, a busca no Google. Então, por exemplo, o Google ele está tão incrível, cada vez melhor, por quê? Porque nós todos que usamos alimentamos a inteligência artificial do Google. Então, ele vai ficando cada vez melhor, porque é ele que a gente usa. A gente não sabe que existe outros ambientes de busca, como o DuckDuckGo e vários outros, né? A gente usa o Google, porque ele está aí, é o mais utilizado e ele vai ficando melhor, e aquele círculo virtuoso para o Google não acaba nunca. Nós fizemos também um levantamento, um estudo analítico, mais descritivo do que analítico, porque esses termos de usos, eles sempre estão se adaptando, né? Modificando. E aí a gente é informado que ele mudou. Esses que a gente analisou foram os termos para o Education, o pacote Google Education e Microsoft Education, esses que as escolas e universidades simplesmente aceitam as condições. E o que ele nos trouxe foi que uma coisa que as instituições geralmente não sabem, que a responsabilidade é toda da instituição. Por exemplo, quando as crianças e adolescentes, né, abaixo de 13 anos, que é a idade limite para usar, que as plataformas colocam, a responsabilidade é toda passada para a instituição que aceitou as condições. Então, se houver algum problema, se de repente as famílias não quiserem mais, o problema é da instituição e não das Big Techs. Essa é uma das questões. Outra questão também, o Google Education, por exemplo, que tem um pacote específico para as escolas entrarem. Mas se as crianças vão para o YouTube, vão para o Google Maps, vão para algum outro aplicativo que não está no pacote, os dados são coletados para uso comercial igualmente. São muitos detalhes que, é claro, ninguém lê aqueles termos e condições, porque eles são feitos para ninguém ler, tem isso também. Mas, ao mesmo tempo, tem uma responsabilidade aí do poder público no serviço de educação que deveria, sim, buscar entender o que significa esse almoço grátis, né, entre aspas. Será que o grátis é porque as empresas são boazinhas? Ou o que está sendo compartilhado de dados de crianças e adolescentes, mas também de dados de rede, de desempenho, uma série de informações que a gente não sabe de que forma eles estão usando e o que eles vão fazer com isso. Hoje a gente tem aí os filmes, né, os documentários falando dessa temática. Eu gosto de lembrar que em 2018 o Enem trouxe esse tema aí da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, e esse dado de que dos 4 milhões de participantes, só 55 redações alcançaram uma nota máxima em 2018, esse 0,00013. Porque esse tema não é um tema que a gente conversa, não é um tema que a gente trabalha em sala de aula, porque a manipulação do usuário é justamente os dados que a gente está compartilhando, que a gente faz uma busca, a gente deixa dados. Não sei se vocês já assistiram o Dilema Social, a Privacidade Hackeada, que estão na Netflix, e esse mais recente, o Coded Bias, que, no meu ponto de vista, é o mais interessante, porque ele não só explica o que é essa IA hoje, por que a IA, as técnicas de IA são bem diferentes daquela programação tradicional que a gente costumava entender melhor, pelo menos a lógica dela, e fala também da questão da opacidade, do viés do algoritmo, né? O viés que é esse preconceito algoritmo que por que ele ocorre? Porque as pessoas que fazem a curadoria dos dados tem o seu próprio viés, né? Tem a sua própria trajetória, seu próprio repertório, e isso acaba gerando, nesse documentário, a pesquisadora negra do MIT, ela começou essa pesquisa porque ela viu que o rosto dela só era reconhecido quando ela usava uma máscara branca. E o documentário, eu não vou contar tudo para vocês, vale muito a pena. Ele é o melhor desses três aqui, cada um tem a sua nuance, vale muito a pena,
porque eles estão instigando que esse debate possa acontecer, que a gente comece a falar disso. Eu digo nós mesmos, pesquisadores, nós que trabalhamos com educação, mas ainda toda essa discussão não chegou na sociedade como um todo, no grande público. Eu gosto de fazer uma comparação. Vocês sabem, quando não tinha internet e a gente via novelas e rapidamente a gente começava a entender que aquela propaganda, o artista tomava uma bebidinha X, a gente sabia que aquilo era propaganda. O que a gente não está conseguindo ver hoje é como que essa manipulação de uso comercial e predição, ela acontece na IA. Essa é a grande discussão, que não fica evidente, fica quase que invisível para o usuário. E como que a gente faz com que isso é uma grande discussão, né? O que é transparência? Dá para ter transparência algorítmica? O que a gente precisa fazer com que as pessoas entendam que sociedade é essa que a gente tem hoje? Aí alguns temas que eu acho que estão muito em evidência para a gente conversar e que tem a ver com esse novo contexto da cultura digital, que essa incerteza, né, a constante transformação que a gente tem hoje vai ter, essas oportunidades e riscos na IA e na IA na educação, porque claro que tem oportunidades, tem muitas melhorias, muitas possibilidades aí, inclusive para aprimorar o ensino de pessoas com deficiência. Dá para a gente pensar em temas como a pluralidade de ideias e possibilidades que a tecnologia traz. De novo, essa história de produção e consumo. Será que a gente está produzindo mesmo nesse novo contexto? Enfim, eu pontuo esses aspectos aí, que eu acho que são temas muito caros nesse momento, temas que a gente precisava aprofundar, discutir, estudar, pensar nas nossas pesquisas, a relação de tudo isso com a tecnologia que a gente tem hoje. Acho que eu falei até demais do que eu estava pensando, não sei se... Peraí, deixa eu voltar aqui para eu conseguir ver vocês. Oi? Oi, estamos lhe vendo. É muito ruim que eu não vejo vocês, mas eu confiei que vocês estavam me ouvindo. Mas é isso, eu queria trazer não só a educação vigiada, mas esse contexto que a gente está vivendo hoje, que é um contexto diferente. A gente tem, mais do que nunca, agora, riscos e oportunidades. Acho que a gente sempre teve, quando a gente pensa em tecnologia. Mas hoje ele está muito mais evidente e, ao mesmo tempo, oculto para a maioria das pessoas. Porque a gente acha que ótimo, né? Tem uma série de benefícios no nosso dia a dia, na nossa vida, quando a gente liga o Waze e acha o caminho que a gente não sabia como chegar, mas a gente está alimentando aquela tecnologia. Então, que consciência, como que a gente desperta esse tipo de consciência no nosso fazer educativo, né? No nosso papel de educadores. Eu acho que é o desafio do momento, a gente pensar, refletir sobre isso. Patrícia, a gente agradece, foi muito bom, foi ótimo, na verdade foi excelente você trazer para a gente essa visão panorâmica lá desde o Educom, que a gente participou de alguma forma, né? Assim, eu costumo dizer que somos dinossauros, né? Os dinossauros dessa investigação, essa visão panorâmica e essa atualização que você trouxe, excelente, muito obrigado, e vai ser muito bom as provocações que você trouxe no final, porque a gente tem aqui gente pesquisando tanto a cultura hacker, que você se referiu no início, que é Jaqueline, e temos também, Jaqueline foi dos NTEs, então você imagina que a gente tem representação aqui de diferentes categorias, né? Tem Júlia, Júlia e Bia que estão estudando e investigando junto as questões ligadas à teoria Torre, o neomaterialismo, então foi ótimo. O grupo de Massinho, que também está estudando e pesquisando as questões ligadas à teoria Torre, o neomaterialismo. A gente tem Cláudia, que também está discutindo essas questões ligadas à transformação digital, e o campo dela vai ser a Fiocruz. Tem David trabalhando com as plataformas. Então, a gente tem aqui um grupo bem diversificado aqui, que vem investigando essas questões, e eu amei, adorei, assim, gostei muito, e achei super importante você trazer também os relatórios,
porque as pessoas, né, que quiserem aprofundar, saber um pouco mais, esse alerta que você trouxe para todos nós, para olhar o que está por trás dessas entrelinhas. Então, foi muito bom, eu agradeço demais. E aí a gente abre, algumas pessoas já colocaram aqui, enquanto você foi falando, foram colocando, dialogando um pouco com você, mas eu queria abrir para perguntas. Gente, então, quem gostaria de começar perguntando? Antes do Cláudia gostaria de falar, então vou passar a palavra para a Cláudia. Olá, eu gostei muito do texto que a Aline compartilhou com a gente, e gostei muito da sua apresentação também. E, assim, eu entrei para fazer o doutorado esse ano lá no Senai Cimatec, e com uma proposta de trabalho e tal, e a primeira coisa que a Aline fez foi me provocar para repensar o que eu estava apresentando em um dia de conversa, né? E não só com o que ela falou, mas também por me permitir participar desse grupo de discussão. Então, quando eu estava com muita ansiedade até de ouvir você falar sobre essa questão da plataforma. Por quê? Uma das coisas, dos objetos que está lá dentro da minha proposta é justamente o uso de uma plataforma que a gente tem na Fiocruz, que é a plataforma Ágora, que ela trabalha, ela começou com uma plataforma para viabilizar a interação entre redes sociotécnicas, e hoje em dia ela acaba crescendo, né? Ela foi criada lá em 2011, 2012. E assim, a minha pergunta, e um dos problemas que a gente tem com essa plataforma é justamente que é o engajamento e a adesão das pessoas à plataforma, porque a gente não consegue concorrer com o Facebook, por exemplo, em termos de engajamento mas, por outro lado, é uma plataforma extremamente segura, porque ela roda dentro do ambiente Fiocruz, entendeu? Ela não tem nenhum tipo de monetização, nem nada. Eu queria, assim, ver se você, perguntar se você vê algum futuro nesse tipo de iniciativa, né? Porque isso é uma coisa que para a gente seria muito caro se a gente pudesse avançar no uso de uma plataforma. Ela disponibiliza não só essa rede, ela tem espaço de um classroom, ela tem espaço de conversação e outras coisas. Então, como chama, Cláudia, a plataforma? Qual o nome da plataforma? É Ágora. Se você colocar ela é. Quero conhecer mais, justamente porque esse tipo de experiência, que é uma experiência institucional de vocês, que vocês precisam, vocês precisam, né, fazer com que as pessoas usem, mas é interessante a gente ter como exemplo também, quando a gente está falando dessas temáticas, a importância da gente desenvolver as nossas próprias plataformas institucionais. Tem um exemplo. Eu conheço bastante a Fiocruz, mas o campus virtual, por conta das ações de REA, né, com a Ana Furniel, lá do Rio. Você é do Rio também? Sou do Rio e eu trabalhei um tempo com a Ana Furniel. Ah, bacana. Porque esse tipo de iniciativa é um tipo de iniciativa que a gente precisa colocar holofotes, precisa falar sobre ela. É desafiante mesmo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu uso o Moodle nos meus cursos. Eu sou uma das pessoas que ainda insistem no Moodle. Tem uma rede grande aí no Brasil, duas aí. Tem uma rede grande de Moodle, porque o Moodle ele tem uma história. E hoje a gente tem N fornecedores de Moodle. Então, se a gente não der errado com algum desenvolvedor agora, a gente consegue outro. O Moodle ele já ficou arraigado assim, na cultura, especialmente educacional, porque ele foi uma das primeiras. O que acontece com essas novas plataformas que a gente tenta trazer é, de fato, enfrentar concorrência, porque as pessoas não entendem. As pessoas falam, mas já está todo mundo no Facebook, por que não cria um grupo no Facebook? Não é assim?
Já está todo mundo lá, todo mundo usa. Esse, inclusive, é um dos argumentos que os reitores de universidades dizem, inclusive por escrito, porque já está todo mundo usando a ferramenta, o Gmail, por que não continuar usando institucionalmente? Então, essa diferença do que é um trabalho institucional, o que é um trabalho que preza pela segurança de dados, isso é algo assim, o que eu posso dizer para você, Cláudia, é que vocês não podem desistir, isso precisa ser levado em consideração com muita formação, tem que ter a gestão precisa estar comprometida com isso é importante também, que muitas vezes, o que mais acontece na educação nem sempre cabe ao educador a escolha, a decisão, é muito institucional, então a secretaria impõe o uso do Google Classroom, impõe o uso do Teams, e aí o educador, a educadora está lá, ele não tem muito o que dizer, não tem muito o que... Como que ele vai sair fora dessa determinação? Em alguns casos que também a gente está mapeando, já temos educadores, apesar da imposição, trabalhando na sua liberdade de cátedra, com os seus alunos, outras possibilidades. Porque tem algumas coisas que são oficiais que você acaba tendo que fazer naquele ambiente que a secretaria determinou. Mas outras coisas você pode fazer com os alunos para que eles também, já que você já tem essa noção de ampliação de repertório, como que você também trabalha isso em sala de aula. Agora, no seu caso, é política institucional, Cláudia. É uma coisa assim que precisa ser firme nisso. A gente tem um grupo que está olhando para essas questões institucionais aí, de segurança de dados, está pensando até numa criação de uma rede federada, para que os servidores dessas ferramentas e soluções que a gente usa, mais das Big Techs, possam ser utilizadas em software livre. Então, hoje em dia, tem para tudo. A gente tem planilhas, a gente tem ferramentas de texto colaborativas, a gente tem videoconferências abertas, a gente tem várias aplicações que podem ser colocadas numa rede federada, que outras instituições possam também utilizar. Então, eu quero conhecer mais o Ágora e a gente pode conversar melhor, de repente, ver como que a gente potencializa isso, porque eu não vejo outro caminho a não ser a conscientização institucional, porque isso é importante, não vamos desistir, e também divulgar uma ação de uma gestão pública, como a Fiocruz, né? Uma instituição como a Fiocruz está fazendo um tipo de trabalho bacana como esse. Que bom. Então, assim, depois eu quero contato mesmo, porque a gente tem, por exemplo, o nosso espaço Classroom era com o Moodle. Isso, ótimo. Então, a gente está desenvolvendo. Nosso problema é o tamanho disso, né? E a gente tem perseguido a institucionalização, tanto que ela roda no servidor Fiocruz, ela não roda fora. Ela segue os padrões de segurança da Fiocruz, ela trabalha ela é aberta, mas ela pode trabalhar com login único, né? Que aí a segurança é maior ainda. Então, a gente está caminhando, ela tem financiamento institucional, até porque eu trabalho na área do dinheiro da Fiocruz, né? Então, como eu sou uma das mães da plataforma, a gente garante um financiamento para ela. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Priscila. Obrigada, Cláudia. Agora David se inscreveu, Priscila. David, porque teve algumas pessoas que estavam tendo problema para conectar, chegaram depois. Então, David é doutorando aqui do programa